E por aqui na nossa série de iniciantes a gente já aprendeu sobre iluminação, substrato fértil, hardscape, filtragem e agora chegou a hora do gás carbônico. Porque é uma das coisas mais importantes em um aquário plantado e o que eu quero dizer com isso é que pode ser a diferença entre um aquário bom e um aquário muito bom. E o que eu quero dizer isso é porque todas as plantas precisam sim de CO2, mas não é exatamente como as pessoas falam. E eu sou o Maurício e bem-vindo ao M-Aqua em mais um vídeo da nossa série de iniciantes, que é naquele aparelho. Se você não assistiu os vídeos anteriores, só voltar que eles estão todos disponíveis. Muitas vezes a gente quer falar que o CO2 é muito útil no aquário, que ele faz bem, a gente vê aqueles aquários incríveis, mas a gente não quer investir todo o dinheiro que ele vai pedir no começo. Por quê? Para fazer isso, a gente precisa de um cilindro de CO2, precisa de alguns difusores, de alguns outros itens, como o difusor, muitas vezes as mangueiras, válvula solenoide e assim vai. Mas antes da gente entrar em como você pode injetar CO2 no seu aquário ou colocar carbono no seu aquário, a gente precisa entender algumas outras coisas. Primeira coisa, por que o CO2 é importante? Vamos dizer assim que quase 50% da planta ela é feita de carbono. Então, para ela crescer bem, você vai ter que dar esse carbono para ela, que ela vai normalmente pegar do CO2. Se você puder injetar CO2 através do gás, ou seja, com um cilindro, com um difusor, alguma coisa assim, vai ser melhor. Mas hoje a gente tem algumas outras formas de fazer isso, não tão boas, mas dá para fazer. Então por isso, antes de falar o que a gente vai usar naquele aquário lá atrás, vamos passar um pouquinho sobre quais são as formas que você pode fazer para injetar CO2 e assim a gente consegue explicar certinho como a gente vai fazer lá atrás. Primeiro jeito é o jeito que eu mostrei para vocês, o bom e velho cilindro de CO2. É uma forma muito simples de você injetar CO2. Você vai comprar um cilindro com uma válvula solenoide, que é essa parte preta, que ela vai fechar o gás quando cortar a energia e abrir quando estiver ligado, e um manômetro e um regulador de pressão. Isso daqui normalmente vai custar mais caro o inicial, ou seja, o cilindro e os equipamentos, mas depois você vai gastar muito pouco recarregando. Para você ter ideia, em um aquário de 60 litros, que eu acho que é mais ou menos o que quase todo mundo tem, um cilindro de 2 kg desse aqui vai durar mais ou menos uns 6 meses. A recarga aqui em São Paulo, se eu não me engano, está R$10 o quilo, ou seja, R$20 a cada 6 meses é muito barato. Porém, você, para fazer um equipamento assim funcionar, você vai precisar também disso aqui, que é um difusor de CO2. Existem vários tipos, esse aqui é um em vidro da WFish, esse aqui é um em metal. E aí vai de gosto pro que você quiser. Eles vêm com essa pedrinha porosa, que é para diminuir o tamanho das bolinhas e elas conseguirem diluir pelo aquário. Para você medir esse CO2 aqui, ou seja, o CO2 de cilindro no seu aquário, você vai precisar cruzar tanto o KH, que é um dos testes que a gente vai fazer nos aquários plantados, quanto o pH dentro do fotoperíodo, sempre mirando ali por volta dos seus 30 a 40 ppm. É uma tabelinha que se você procurar na internet você consegue achar. Inclusive, vou colocar ela agora na tela, tira um print, que é muito legal. Mas Maurício, esse kit todo ele vai custar mais caro, provavelmente acima dos R$1.000 no começo. Muita gente não quer começar desse jeito. Mas como eu falei, existem outras formas de você colocar CO2 para você iniciar e depois você fazer um upgrade para aquilo ali, porque realmente é muito melhor. Um outro jeito que muita gente fala, e na verdade é um jeito muito errado de você falar que você está colocando CO2 no aquário, é o carbono líquido. Todas as marcas têm a versão deles, então você vai ter de diversas marcas, só que a planta não consegue absorver aquele carbono do carbono líquido, do carbono orgânico. Então, na verdade, ela não vai conseguir usar aquilo. O carbono líquido ele tem que ser usado para controle de algas e ainda em situações específicas, não exatamente só colocar na água. Então, eu não usaria o carbono líquido como forma de você colocar carbono no seu aquário. Mas tem algum outro jeito de você colocar
carbono, CO2 no seu aquário? E hoje a gente tem uma opção que é recente, que é esse cara aqui, ó. O Biocarbon. Esse aqui é um produto da Aquaplant, é relativamente novo e é o produto que a gente vai testar ali atrás naquele aquário. Ele funciona como se fosse uma mídia, ou seja, você vai pegar ele, tirar ele da embalagem, colocar num saquinho, colocar dentro do seu filtro. A recomendação do fabricante é de 1 a 2 ml por litro do aquário e eles recomendam para aquários menores, que é o que a gente escolheu lá atrás para a nossa série. Qual que é o problema disso daqui? Esse frasco nunca vai substituir o CO2 de cilindro. Para você ter ideia, ele, em sua máxima eficiência, ele vai produzir aproximadamente 6 ppm de CO2, o que é melhor que nada em um aquário que você não tem essa injeção de CO2. Porém, como eu falei antes, com a injeção de CO2 por cilindro, você normalmente vai mirar para 30, 40 ppm de CO2. Então é muito mais. Então não substitui. Se você puder ir com cilindro, vai com cilindro que vai te ajudar muito, principalmente em questão de saúde, de plantas, crescimento, tudo isso. Só que esse cara aqui facilita muito a vida de quem está começando. Então, por isso a gente vai testar esse produto nesse aquário. Lembrando que a grande diferença é que você vai ter que ir repondo esse produto aqui dentro do seu filtro com o tempo, porque ele funciona com ações de bactérias aqui dentro que liberam CO2 com o tempo. Então, coloca um pouquinho antes de você plantar e sempre fica vendo. Começou a reduzir a quantidade, vai completando para não ficar sem no aquário. Essas seriam as únicas duas formas realmente eficientes de você colocar CO2 no seu aquário. Por quê? Pastilha de CO2 corta, não funciona. Você vai ter um pico de CO2 muito alto e ele não vai funcionar. A gente quer uma injeção de gás carbônico estável, que não fique flutuando, para evitar a alga peteca e outras algas, como o staghorn principalmente. E além disso, a gente quer poder controlar o quanto de CO2 a gente vai colocar. Por isso, Maurício, eu posso fazer aquele CO2 caseiro? Eu já fiz muito CO2 caseiro, aquele de gelatina, mas o grande problema dele é que se o tempo estiver quente, ele vai injetar muito mais CO2. Se o tempo estiver frio, ele vai injetar muito pouco CO2, então você vai ter uma flutuação muito grande. Se você quiser, você pode usar, mas eu não necessariamente recomendo. Se você for para esse rumo, aconselho você juntar um pouco de dinheiro e ir direto para o cilindro completo de CO2, que além de ficar barato ao longo do tempo, vai funcionar super bem. Mas lembra que eu falei para vocês sobre o KH naquele aquário? Bom, é o seguinte, em um aquário com ingestão de CO2 por cilindro, você pode manter o seu KH bem mais elevado. No caso do Biocarbon, como ele não vai colocar muito CO2 na água, até ali seus 6 ppm, você não pode deixar tão alto por um motivo. Com KHs e alcalinidades muito altas, os nutrientes ficam ruins para as plantas não conseguem absorver. Por isso, você vai deixar o seu KH mais baixo em um aquário como aquele. Eu vou tentar mirar ali um KH entre 3 e 4, talvez até deixar um pouquinho mais baixo para a gente conseguir ver os resultados. Mas, por isso, a nossa escolha para aquele aquário vai ser o Biocarbon, porque desse jeito a gente vai conseguir ir mantendo aquele aquário de uma forma bem interessante. Mas no geral, então, o que a gente aprendeu sobre CO2 e o que a gente precisa aplicar nesse aquário? No caso aqui a gente vai usar o Biocarbon, que vai dar um pouquinho de CO2, vai garantir que a gente possa usar algumas plantinhas um pouco mais exigentes. Número 2, toda planta precisa de CO2, todas. Algumas precisam de mais CO2 e outras de menos CO2. E isso é algo que eu vou passar para vocês nos próximos vídeos, quando a gente vai escolher as plantas para esse aquário aqui, que são plantas que vão necessitar de menos CO2, ou seja, a gente vai conseguir manter com esses equipamentos que a gente está colocando aqui. Número 3, um cilindro de CO2 sempre vai ser mais eficiente do que um Biocarbon e outras coisas assim. E número 4 é que adicionando isso no seu aquário com plantas vai ajudar você a ter plantas mais saudáveis e mais bonitas, que é o objetivo em um aquário assim. Então, se você seguir tudo isso, aprender a ajustar
o CO2 baseado no KH, no caso de cilindro, e manter um KH mais baixo com biocarbon, vai funcionar super bem. Para quem não sabe, KH significa dureza, é uma das durezas do aquário. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre parâmetros de água e quais são os testes que a gente vai precisar para esse aquário aqui. Desse jeito, a gente consegue iniciar o plantio com ele já redondinho e com vocês sabendo todas essas gírias, todas essas siglas que a gente falou por aqui. E aproveitando, para vocês terem ideia, o Biocarbon, ele é um produto que nesse caso aqui é o pacotinho maior com 160 ml. Eu vou usar nesse aquário aqui mais ou menos metade desse potinho, então eu vou ter para dois usos. Lembrando que eu comprei esse Biocarbon lá na Fazenda Submersa, então se você está procurando ele, tem por lá. Então, depois de testar por aqui, a gente pode dar o nosso resultado final. Então, eu acho que dessa forma a gente já está coberto com o CO2. Lembrando que 50% da planta é carbono, então isso realmente faz muita diferença. Além disso, ele vai ajudar tanto nas bactérias, vai ajudar em várias outras coisas no desenvolvimento da planta, inclusive energeticamente. Então, realmente, o CO2 é indispensável. Então, por isso, eu recomendo muito vocês usarem nos seus aquários. Mas e agora que a gente já está bem adiantado no que a gente vai fazer por lá, falta a gente fazer um vídeo sobre parâmetros e escolher as plantas. A escolha de plantas vai ser bem interessante porque eu tenho certeza que são plantas que qualquer pessoa pode ter em casa. Então fica esperto e eu vejo vocês na semana que vem com o vídeo dos parâmetros. E vamos nessa. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar, a gente adicionou a terceira rocha que vocês pediram lá no vídeo de Hardscape. Então, mudou um pouquinho o aquário. Agora é um aquário de 3 rochas. E é isso. Não esquece de dar o like aí e se inscrever no canal.